Fala turma, tudo bem? Hoje vamos abordar o seguinte tema: finanças pessoais, onde cortar gastos e como fazer dinheiro. E este tema é um tema que vocês escolheram. Sim, vocês escolheram, acompanhando as votações do meu canal do Telegram, no meu perfil do Instagram. Já fica aqui o convite para vocês me acompanharem nessas redes sociais. Lá a gente faz enquetes para decidir tema de vídeo, discute as notícias, discute informações relevantes, pensamentos. Então acompanhe nas redes sociais, que é bem legal. E se você ainda não é inscrito nesse canal, o convite aqui também para você se inscrever. É a melhor forma de você sempre acompanhar que eu soltar um vídeo novo. E hoje a gente vai abordar esse tema que é a base de toda educação financeira. Você não consegue começar a investir, você pelo menos não deveria poder investir ou não deveria querer colocar o seu dinheiro em alguma coisa mais arrojada para gerar um retorno se a sua vida financeira não está organizada. E é muito mais fácil você organizar sua vida financeira do que você começar a investir, porque os resultados da parte financeira, da parte de organização pessoal, eles são imediatos. Você cortou um gasto, você sente na hora. E qual que é a sacada? Não é o mais e menos. Não é. O mais e menos, tenho certeza que você sabe fazer. Você sabe que o que entra menos o que sai é o que sobra e isso é a principal diferença. Só que não é isso. Não é isso que resolve o esquema, porque a conta todo mundo sabe fazer. O que muda? É a parte comportamental, é você criar os bons hábitos, é você entender o poder do dinheiro no tempo. E tudo isso tem que trabalhar junto. E essa aula aqui está desenhada para te ajudar nesses dois aspectos. Onde cortar gasto e como fazer dinheiro. Só que muito mais que isso, tá? Porque olha só. Esse aqui é um comparativo que você não faz. A sacada foi muito boa, queria que tivesse sido minha, mas não foi, então crédito para a pessoa que foi, que ela sabe quem que é. Mas é uma sacada muito legal para te ajudar a pensar e raciocinar. Imagina comigo dois cenários. Cenário número 1. Para você começar a obter R$500 por mês, com um investimento que te dá 1% ao mês em média de rendimento, que é um rendimento muito bom, você tem que ter investido R$50 mil. Se o rendimento seu é de 0,5% ao mês, tem que ter R$100 mil, beleza? Mas primeiro critério didático, 1% ao mês, R$50 mil para você ter R$500 por mês de renda passiva. Você aí responde internamente. Quanto tempo você hoje demora para juntar R$50 mil? Na boa, para e pensa. Não receber de salário, poupar. Pensa, se você poupa R$500 por mês, R$1.000 por mês, não sei. Mas a grande chance é que você demore alguns anos para juntar esse dinheiro. Não sei se você juntar antes, ótimo, juntar depois sem problema nenhum. Mas leva um certo tempo para você juntar R$50 mil, certo? Agora, imagina comigo um cenário número 2. Para você começar a obter R$500 por mês de corte de gastos, você pode renegociar o aluguel da sua casa, renegociar o plano do seu lugar, renegociar dívidas, ir para banco digital, pegar carona para o trabalho, trocar as lâmpadas na sua casa, cozinhar mais na sua casa. Enfim, tem uma série de coisas que você pode fazer para ir cortando pequenos gastos para você conseguir cortar R$500 de gastos. Agora, vamos lá, acompanhe aqui, não fechei o raciocínio ainda. O que é mais fácil? Você juntar R$50 mil e ter um rendimento de 1% ao mês ou fazer pequenos cortes? E essa é a real importância das finanças pessoais. Essa é a real importância das finanças pessoais. Que é muito mais fácil você cortar um gasto hoje e obter o rendimento de literalmente dezenas de milhares de reais, às vezes centenas, hoje. Mas, Matheus, eu não consigo cortar R$500 por mês, consigo cortar 300. Tudo bem, 300 é para 30 mil. O racional serve para qualquer número, mas qualquer sacada. Que quem entende de dinheiro saca isso aqui. Isso é a sacada do vídeo, tá? É a sacada da aula. R$500 entrando é absolutamente a mesma coisa que R$500 não saindo. E as pessoas de sucesso financeiro, elas entendem que o que entra e o que não sai é a mesma coisa. Eu vou repetir. O que está entrando e o que não está saindo é absolutamente a mesma coisa. E uma dica bônus para você aqui, se você está no meio das dívidas, está fundado, não sabe o que fazer, empréstimos pessoais com o gerente do banco usualmente tem taxas menores, tá, do que cartão de crédito e cheque especial. Então talvez valha a pena, se você tem uma dívida muito alta com uma taxa muito alta, falar com o seu gerente do banco e pedir um empréstimo pessoal para você com uma taxa menor. É só uma sugestão aqui. Mas por que a sacada é a seguinte, que as pessoas que têm dinheiro entendem que o que entra
e o que não sai é a mesma coisa, porque o seu patrimônio é um balde. O seu patrimônio é um balde de dinheiro. O seu salário, suas fontes de renda são uma torneira enchendo o balde. E os seus gastos são um furo. E o que importa é a diferença do que está entrando e o que está saindo, o que enche no balde. E o que é mais fácil? Você instalar uma segunda torneira, criar uma terceira fonte de renda ou tapar um furo? É óbvio que é tapar um furo. Então, você entendendo que o que sobra é a diferença e você entendendo que é muito mais fácil você cortar um gasto que querer investir de cara, você consegue começar a criar a mentalidade do investidor. E para te ajudar nisso, a cortar gastos, tem os aplicativos de cashback como sugestão. O que é o cashback? É um desconto disfarçado, é o dinheiro que volta para você. Um que inclusive eu uso é o Biblu. Eu uso muito ele para combustível. E aqui, galera, não é recomendação de nenhum aplicativo, tá? Eu não tenho vínculo com nenhum. Estou comentando simplesmente que eu conheço o uso. Ele dá até uns 5% de volta em combustível. Então, a cada 20 tanques, você ganha um. É um cashback para você. O PicPay, que é o mais famoso para pagar conta. Você paga a conta e volta o dinheiro para você. E os dois maiores que tem, que é o Melius, o Muba. Mas dê uma pesquisada sobre isso e olha que legal. Essa ferramenta fantástica que você está usando agora, inclusive, que é o YouTube, tá cheio de vídeos explicando a vantagem, desvantagem, funcionamento de cada um desses. E uma coisa que eu não gosto, que me irrita muito, é deixar dinheiro na mesa. Nossa, como eu não gosto de deixar dinheiro na mesa. Se tem alguma coisa que pode me beneficiar para gastar menos sem perder qualidade, eu sempre vou ir atrás. E os pequenos cortes no longo prazo têm um resultado muito, muito grande, muito impactante. Então, primeira dica, busque aplicativos de cashback. Segunda, bancos digitais. Você às vezes paga taxa no seu banco de serviços que você não usa. Você acha que é só R$10, 15, 20, mas você pegar isso e colocar no longo prazo, dá um resultado gigantesco. Busque bancos digitais que não têm taxa, como por exemplo a Nubank, como por exemplo o Banco Inter. E bancos digitais com bastante cashback, como é o caso da Trig, um banco um pouco mais novo. Mas busque bancos digitais para ter a opção. Perca esse medo de sair do seu banco. E como é que você perde o medo? Pesquisando, buscando, estudando, criando a base de conhecimento. Então, tá a um clique de você, literalmente a um clique de você, ter um cashback, ter banco digital, para você já conseguir fugir de um monte de taxa e ter dinheiro de volta. E uma regra aqui que eu comentei algumas vezes já, para você se organizar, mas eu vou abordar de um jeito um pouquinho diferente agora, é a regra do 50, 30, 20. Já falei muito dessa regra nesse canal, não vou me estender nela, que é o quê? 50% do que você ganha para coisas que você precisa, 30% para coisas que você quer, viagem, bar, cursos, e 20% você investe. Legal? E o grande mantra disso é o seguinte, não é para você apertar as contas e fazer sobrar 20. É para você adaptar o seu padrão de vida aos 80. E agora que vem a novidade. Imagina aqui comigo uma pessoa que ganha R$5.000, beleza? E tem essa estrutura de custo aqui. Ela gasta R$1.200 com aluguel, a parcela da casa, 900 com o carro, 900 de mercado, 300 de água, luz e das contas, R$1.000 um curso de especialização, uma pós-graduação, alguma coisa que seja, R$300 por mês para jantar fora, 300 entre celular, Netflix, internet e R$100 de margem de erro. Essa pessoa aqui está com 66% dos gastos dela na parte que ela quer, que ela precisa, e 34% na parte que ela quer. E não está investindo no caso. Olha essa estrutura de custo e responda sinceramente para você. Onde você cortaria gastos aqui? 95% das pessoas falam, Matheus, eu ia cortar a parte do jantar fora, eu ia cortar algum curso, eu ia cortar esses gastos de celular. Mas olha como isso é um absurdo. Por quê? Você está cortando a parte que te dá mais prazer, em vez de você atacar a parte que está na maior estrutura de custo sua. Mas as pessoas assumem que isso daqui é fixo, quando na realidade não é. E esse momento agora aqui é um dos de maior valor da aula, se não o maior valor. A gente assume que a parcela da casa é fixa, a gente assume que a parcela do carro é fixa, a gente assume que um monte de gasto que a gente criou é fixo, porque a gente tem uma parcela de 70 vezes para pagar, 100 vezes para pagar. Mas que tal você, em vez de cortar o jantar fora, que é um prazer da sua vida, que tal você, em vez de cortar o Netflix, que você usa pra caramba, você trocar o carro por um carro mais simples? Você talvez mudar para uma casa um pouco menor, dividir casa com alguém? Você cortar coisas que aparentemente são incortáveis para você conseguir melhorar sua qualidade de vida mexendo no padrão. E
Olhe só, 66% do gasto hipotético dessa pessoa aqui está em coisas fixas. E as pessoas elas não cogitam mudar de casa, porque é mudar padrão, trocar o carro, que é mudar padrão, entre outros gastos fixos. Tá? Aqui estou dando exemplo de casa e carro, que são os maiores. Mas se você, de repente, cortar o carro, a parcela de 900 para 600, colocar alguém para dividir a casa com você, sei lá, ou trocar uma parcela de uma casa um pouco menor, e te sobrar R$400, você perdeu o padrão de vida, eu concordo, porque você diminuiu a casa, a qualidade do carro. Só que está te sobrando R$400. Esses 400 você pode usar 200 para viver mais, para jantar mais fora, aumentar a sua qualidade de vida e investir mais 200. E para te ajudar nisso, eu convido você a baixar gratuitamente a planilha do controle financeiro que está no meu site. Ela inclusive ajuda você a se organizar nos 50, 30, 20. Ela estrutura todos os seus gastos, você tem que colocar eles. Vai ter um planejamento, ele compara o planejado com o real, uma planilha que eu fiz com bastante carinho. Tá aqui para você o link, fazer o download também na descrição do vídeo. Ela é gratuita, tem ajudado muita gente. E o grande conceito de você conseguir cortar essas coisas maiores está no minimalismo financeiro. Eu gosto muito do conceito do minimalismo financeiro. O que é isso? Não é você viver com pouco. É você viver muito bem com poucas coisas. É o puro conflito de padrão de vida e qualidade de vida. Padrão de vida tem a ver com como você gasta, como os outros te percebem. Qualidade de vida tem a ver com a qualidade das suas escolhas e como você se percebe. E eu sou um exemplo vivo disso. Deixa eu dividir com vocês uma história minha que aconteceu do padrão e qualidade de vida. Quando eu trabalhava na indústria ainda, sempre quis trocar de carro, sempre quis ter o meu carro zero. Eu acho que todo mundo tem que, eventualmente, fazer esse erro na vida para aprender. E eu sempre quis um carro zero, um carro para mim. E eu tinha um carro barato, de uns 20 mil reais. E quando eu saí da empresa, continuei com esse sonho de ter um carro novo e comprei um carro zero de 70 mil reais. Comprei à vista, um carro muito bom, adorei o carro. Só que eu não utilizava mais tanto o carro, eu estava com deslocamentos menores e esse carro me custava 20 mil reais no ano entre depreciação, seguro, IPVA, manutenção, gasolina, enfim, tudo que está embutido, custo de oportunidade, tudo embutido no carro. E aí por um ano, quase um ano, eu me toquei na seguinte conta: se eu vender esse carro, aplicar o dinheiro e viver de Uber, fazendo a minha conta, eu ia gastar 10 mil reais no ano. Certo? Só concordam comigo que na hora que eu vendi o meu carro, caiu tanto o meu padrão quanto a minha qualidade de vida? Que eu tenho menos carro, certo? Eu tenho menos um carro e caiu o padrão e a qualidade. E eu estou usando um Uber, que é um pouquinho menos confortável que o seu próprio carro, até mais se você for para o bar, alguma coisa, mas de maneira geral vamos assumir que é menos. Só que me custa 10 mil reais. Está me sobrando 10 mil. Esses 10 mil eu investi parte, eu viajei, eu adoro jantar fora, eu usei mais para jantar fora, eu usei para dar presente para a família, enfim, eu usei esse dinheiro para aumentar a minha qualidade de vida, mesmo caindo no padrão. E você pode fazer o mesmo, não com o seu carro, mas com qualquer coisa, porque você tem que identificar quais são os pontos que te agregam valor. Mateus, eu adoro carro. Tenha um carro sensacional. Mateus, eu adoro jantar fora. Jante fora. Mas se você de repente não usa muito carro, para que ter um carro de 80 mil reais na sua garagem? Se você não recebe visita, mora sozinho, para que ter uma casa com 3, 4 quartos? É você entender e identificar a palavra-chave que são os seus excessos. Corte os seus excessos, porque para enriquecer tem uma única regra, e essa é a regra estabelecida pelo Robert Kiyosaki no excelente livro Pai Rico, Pai Pobre, que devia ser uma leitura obrigatória para crianças, ok? Devia ser obrigatória para crianças. É a regra número 1, você só tem que ter mais ativo do que passivo, é só isso. Só isso você enriquece. E as pessoas confundem o conceito de ativo e passivo e isso atrapalha o enriquecimento delas. Ativo é tudo que te gera renda, o seu salário, seus investimentos, os seus negócios. Passivo é tudo que te consome renda, como, por exemplo, a sua casa, o seu carro. Eles não são ativos, eles consomem a sua renda. E você identificar e colocar as coisas no lugar certo permite que você veja a real diferença, o quanto está inflando o seu balde. Que a riqueza, ela pouco tem a ver com o quanto você ganha. Obviamente, ela tem a ver. Se você ganha um salário maior, você tem mais chances de conseguir enriquecer. Só que pouco tem a ver. Vocês podem pesquisar, a relação de riqueza e salário, ela não é linear. A relação de riqueza, ela é linear com a educação financeira. Porque a riqueza, ela é construída pela diferença entre ativos e passivos. E a real riqueza é ter o seu dinheiro trabalhando para você. É isso que você tem que fazer, gerar renda passiva. E aqui um exemplo que eu já fiz uma vez, mas vale retomar,
Que a pergunta é, então, Matheus, é para cortar tudo hoje e viver igual um monge? Não é para você viver igual um monge. É para você aprender a pensar como uma pessoa que investe, uma pessoa que poupa, uma pessoa que gera ativos e deixa o dinheiro trabalhar para elas. Por exemplo, você quer trocar de carro, beleza? E tem a opção 1. Você quer trocar de carro. Você vai dar o seu, mais, por exemplo, 18 mil reais de entrada, igual o exemplo está aqui. E você pode fazer em parcelas iguais de 36 vezes de 500. Legal? Imagina que isso acontece, isso é real, não tem nenhum esqueminha, não tem nenhuma taxa de juros embutida e tem a opção 1, que é você pagar a parcela e ter o carro. Você quer trocar de carro. Você pode fazer isso e não é errado. Só que tal você criar outras opções de forma que as pessoas não pensam nisso? Por exemplo, que tal você fazer a opção 2? Você apertar um pouquinho as contas, em vez de pagar 500 reais por mês de parcela, você poupar 690, que é um pouco a mais, pelo mesmo período de tempo, por 36 meses, com uma taxa de 0,8% ao mês, que é perfeitamente alcançável, Ao final dos 36 meses, você tem quase 29 mil reais. E se você, a partir dessa data, começar a tirar os 500 reais por mês para pagar a parcela do seu carro, desses 29 mil e deixar o restante rendendo, você, ao final, tem o carro e os 18 mil. E só critério comparativo, se fizer o mesmo com 500 reais, você tem o carro mais 7 mil, só para você ter uma noção de valores. Mas olha a sacada. Nessa opção 2, ao final você tem o carro e o valor que você ia pagar pelo carro. E qual que é a grande diferença entre a opção 1 e a opção 2? Olhem isso. E esse é, sem dúvida, o ponto mais importante da aula. Não fui eu que paguei o carro na opção 2, foi o meu dinheiro. Você enxerga isso? Você enxerga que quem pagou o carro foi o seu dinheiro, não foi você? Por quê? Se você, nada de errado com isso, ganha 3 mil reais por mês e você paga o carro de 18 mil reais, você gastou 6 meses de vida para pagar o carro. E tempo é a nossa moeda mais valiosa. Se você investiu esse dinheiro e usou os juros dele para pagar o carro, você não gastou um segundo de vida. Logo, quem pagou o carro foi o seu dinheiro. E eu quero que o meu dinheiro pague as coisas. Você não entendeu isso? Volta. Esse é o ponto mais importante. Você tem que querer que o seu dinheiro pague as coisas, não você. E é óbvio que você vai ter que pagar as coisas ao longo do caminho, até você construir patrimônio. Mas se você estiver com a cabeça buscando, eu quero que o meu dinheiro pague as coisas, você vai tomar decisões melhores, você vai investir melhor. Mas, Matheus, no segundo cenário, eu esperei 3 anos para ter o carro. Você acha que eu não reparei isso? Eu reparei sim. E é óbvio que você demorou, porque não tem almoço grátis. Se você precisa muito do carro, troca, não tem nada de errado com isso. Mas uma vez que você montou as opções, você consegue decidir qual que é melhor. Eu duvido que todo mundo tinha pensado na opção 2 antes. Pode ser que você viu a opção 2 e fala, nossa, Matheus, eu quero ela. Ou você viu a opção 2 e pensou, não quero, mas tudo bem, porque você levantou a opção e decidiu. Quando você tem uma alternativa, você não está escolhendo nada. Escolheram por você. Muito cuidado com isso, certo? E agora, como é que eu ganho mais dinheiro, Matheus? Eu aprendi a parte dos cortes, mas essa aula é em 2 blocos, que é você cortar gastos e você aprender a ganhar dinheiro. Quais são as principais formas que você tem que ganhar dinheiro? E a principal forma, galera, sem dúvida alguma, é focar na sua carreira. Focar na sua carreira. Não queira uma fórmula mirabolante para ganhar 30% ao dia, a forma mágica para ganhar muito com investimento. Foca na sua carreira. Por quê? Lembra do balde? Quanto mais dinheiro você ganhar, mais pode sobrar e mais você investe. Alguém que coloca 10 mil reais por mês na poupança tem muito mais chance de ficar rico do que alguém que coloca 100 reais por mês em ações. Isso é óbvio. O montante que você poupa tem a ver, onde você coloca tem um impacto gigantesco. Só que esse exemplo extremo foi para te mostrar que foca na sua carreira, é a forma principal. Foca em subir de cargo, foca em ganhar mais, agregar valor, e isso vai te gerar mais dinheiro e você tendo as finanças pessoais bem controladas, você consegue investir cada vez mais, logo ficar rico mais rápido. E quais são as formas adjacentes de ganhar dinheiro? Isso aqui é muito importante. E eu lembro que eu ouvi isso faz uns 10 anos. Eu não lembro de quem, eu não lembro onde, mas me marcou muito. Que é você ter que buscar a tríade japonesa do sucesso. Isso aqui é uma coisa que me marcou muito e eu hoje faço isso em tudo que eu tento criar. O que é a tríade japonesa do sucesso? Você tem sucesso na vida se você achou uma coisa que você é bom, você gosta de fazer e te pagam por isso. As pessoas passam muito tempo da vida delas com 2 pontos. Algo que elas gostam de fazer, que elas são boas,
mas ninguém paga. Ou algo que te pagam, você é bom, mas você não gosta. Isso aqui é mais comum. Qualquer combinação que não essas três, você não fechou o seu sucesso. Tem que gostar, tem que ser bom e você tem que ser pago por isso. E para você achar a sua tríade, responda o seguinte. Primeiro, quanto tempo você tem livre? E de novo, vou contar uma história pessoal minha sobre isso. Como que a tríade japonesa do sucesso me moldou para estar fazendo o que eu faço hoje. Meu exemplo pessoal, quando eu trabalhava em indústria ainda. Eu não trabalhava aos finais de semana e o meu horário de expediente era das 7 às 5. Logo, depois das 5, eu tinha o horário livre e final de semana livre. O que eu gostava de fazer? Meu exemplo pessoal também, eu sempre gostei de ensinar, eu sempre gostei de me comunicar, eu sempre gostei de conhecer pessoas novas. E a terceira pergunta, como que podem me pagar por isso? No meu caso, a resposta foi dar aula. Foi dar aula, depois das 5 da tarde, de final de semana, e eventualmente isso criou uma bola de neve que eu hoje estou vivendo a tríade japonesa do sucesso. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu me considero bom e me pagam por isso, que é ensinar, que é a parte de educação financeira. Eu faço essas três coisas. Eu consegui criar uma estrutura que a minha carreira hoje gira em torno de algo que eu gosto, que eu me considero bom e que podem me pagar por isso. E você tem que moldar para esse sentido. E para trazer mais exemplos, mais histórias, não só minha, eu conversei com alguns ex-alunos e mentorados. Por exemplo, uma menina que era mãe solteira, trabalhava como sócio numa empresa de fast food e ela tinha as manhãs livres. Ela entrava um pouquinho mais tarde e queria sair da empresa da família e queria abrir um negócio próprio dela. O que ela gostava de fazer? Ela adorava e adora cozinhar. E ela cozinhava para a filha, para a família inteira. E ela se questionou, como podem pagar ela por isso? E ela criou o perfil @Koshirango. Eu não tenho nenhum vínculo em nada, mas para mostrar aqui que é uma pessoa real, um perfil real. Tá aqui até as fotos dos doces que ela faz. São sensacionais, tá? Eu já experimentei, inclusive, não é propaganda, é mostrar que é um caso real. É um caso real. Ela está criando uma estrutura disso, é uma coisa relativamente nova, mas está cada vez mais ela vendendo mais e mais e criando uma liberdade, porque se você achou alguma coisa que você gosta muito, você vai fazer além. Problema, todo mundo tem. Todo mundo tem. Só que a lente que você vê o mundo é o que importa. A lente que você coloca para você enxergar ou o problema ou a solução é o que vai construir coisas para você. E um terceiro exemplo, um aluno meu também trabalhava na empresa do pai, na parte de construção civil, e ele sempre quis abrir um negócio próprio dele. O que ele gostava de fazer? Olha que legal, ele já gostava do que ele fazia. Você não precisa odiar o que você faz para ter um outro negócio. Você não precisa odiar o que você faz. Você pode empreender dentro do próprio negócio. E como poderiam pagar ele por isso? Ele criou o próprio CNPJ e começou com pequenos projetos na área. Ele não abriu, olha que legal, ele aproveitou a sinergia do negócio. Ele aproveitou a empresa do pai para fazer uns contatos, criou o CNPJ dele e está vendendo projetos e tenho certeza que daqui a pouco ele vai tocar com as próprias pernas e vai sair da empresa do pai e vai criar uma empresa maior dele ainda. Viram os 3 exemplos? No meu caso, eu fazia alguma coisa que não me agregava muito valor e eu aproveitei o meu tempo livre para achar o que eu gostava e encaixar uma fonte de renda nisso. O segundo caso, a menina já aproveitou a oportunidade que ela já cozinhava bem, ela já gostava, queria desvincular completamente do que ela queria fazer e criou uma coisa para dar um passinho por vez. E o terceiro caso, a pessoa empreendeu dentro do próprio ramo sem sair do emprego. Então você aí não tem desculpa nenhuma. Não tem desculpa nenhuma para você não criar algo além. Sabe, o único motivo para você não criar algo além, eu não quero. Porque qualquer outra coisa é desculpa. É desculpa. Chega de dar desculpa. Você já sabe o que você tem que fazer. É organizar a sua vida financeira. Ver onde dá para cortar gasto. Focar em reduzir o seu padrão e mexer na qualidade da sua vida. Aumente a qualidade da sua vida. Tem a planilha para você baixar para te ajudar a se organizar. Você viu 3 exemplos aqui de formas de como você consegue criar uma estrutura de custo melhor. Aplicativo, banco digital para você reduzir os seus gastos. Está tudo na sua mão. Depende simplesmente de você decidir apertar o play ou continuar dando desculpas. A ideia desse canal é a sua educação financeira. E a primeira base é a estrutura das suas finanças pessoais. Beleza? Então, se você chegou nesse ponto aqui do vídeo, dá o like aqui embaixo. Se você gostou do conteúdo, claro, isso incentiva muito o nosso trabalho e o YouTube entende que o conteúdo tem sentido e divulga para outras pessoas. Certo? Então, bom corte de gasto para vocês, bom aumento de qualidade de vida. Eu vejo vocês na próxima aula. Abraço!